Fala galera, daqui é o Shield Slam e vamos continuar os episódios do Blood DK, o Cavaleiro da Morte Sangrento. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre os stats e os lendários bis. Então é isso aí galera, vamos lá falar um pouquinho mais sobre o Blood DK e falar para vocês que eu vou tentar lançar um vídeo por dia para finalizar o Blood DK rapidinho e passar para outra classe rápido para recuperar essas 2 semanas aí sem conteúdo que eu fiquei com o meu filho lá cuidando dele. Então é o seguinte galera, ó, bem rapidinho, você tem que entender que o Blood DK ele funciona na base de Death Strike, tá? Quantos mais Death Strikes você der, melhor vai ser a tua mitigação, tá? Você vai mitigar muito mais. Então, para a gente conseguir mais Death Strikes, a gente tem que encher bastante o Runic Power, tá? O poder rúnico. Então, se a gente quer encher bastante o Runic Power e muito rápido, a gente precisa do quê? Obviamente, aceleração, tá? Então, o que você deve tentar chegar, que eu não tenho, mas estou tentando chegar, você deve chegar a entre 40% a 50% de aceleração com o Bone Shield. Aí o que isso quer dizer, o Shield? O que é isso, Bone Shield? É o seguinte, quando você dá Moral Rend, tá, você vai aplicar um stack de Bone Shield em você. Esse stack de Bone Shield não só vai reduzir o dano que você toma por 16%, mas também vai aumentar a tua aceleração em 10%. O que significa que na gear em si, você deve procurar ter pelo menos 30% de aceleração, de 30% a 40% para quando você aplicar o Bone Shield, aumentar em 10%, que vai de 40% para 50%, tá? Por que a gente vai capar a 50%? Porque basicamente depois de 50% de haste, o GCD, o Global Cooldown, ele meio que fica atrapalhando a velocidade que você está gerando Runic Power, porque o GCD não vai diminuir mais do que isso. Porém, o haste em si não tem cap até 100% no DK, tá? Então você pode correr atrás de haste até o 100%, mas eu vou explicar para vocês porque que isso não é tão bom, tá? Então você deve procurar ter, antes do Bone Shield, ter de 30% a 40%, porque aí quando você aplica o Bone Shield, você vai ter 40% a 50% dependendo. Por exemplo, eu estou com 27%, quando eu aplico o meu Bone Shield, eu vou aplicar aqui rapidinho, eu tenho que descer lá embaixo. Beleza, já estamos aqui. Você pode ver que eu estou com 27% de haste, tá? E quando eu aplico o meu Bone Shield, eu subo para 40% de haste. Provavelmente porque procou alguma outra coisa aqui, ou então é um stat que vai ficar, aumentou um pouquinho mais, talvez por um trait da arma ou alguma coisa assim, mas de qualquer jeito você deve ficar entre 40 a 50 depois do Bone Shield, tá? Eu já estou com 40.11, eu vou tentar aumentar um pouquinho mais tarde, mas é mais ou menos isso aqui que você vai querer para haste, tá? Quando você chega a 50%, eu pessoalmente acho inviável você aplicar mais, porque depois o GCD atrapalha bastante, não vai deixar você aplicar tanto quanto você quer, e a gente já vai falar sobre por que você não deve fazer isso. Então, para além da haste que você coloca, você deve, como segundo stat, colocar versatilidade, tá galera? Eu tô com versatilidade aqui, tô com 8%, que dá 4% de dano reduzido, o dano tomado reduzido, e me dá 8, quase 9% de autocura e de dano também, tá? Que isso aí vai aumentar não só o dano do teu Death Strike, como a cura que ele causa, e porque você aumentou o dano, ele vai causar consecutivamente mais cura. Então quanto mais você aumenta esse dano do Death Strike, mais você vai curar, e tem a cura aumentada pela versatilidade também. Então a versatilidade seria o segundo stat que você tem, que é bem forte no DK por causa da mecânica do Death Strike. Depois disso, você deve inclinar ou para maestria ou para crítico, dependendo do conteúdo que você faz. O que eu quero dizer com isso? Quando você está jogando em raid, quando você está raidando, você deve procurar
deve procurar gear com mais maestria, tá? Depois que você pegou o haste cap, depois que você já pegou alguma versatilidade, você deve procurar gear com bastante maestria. O que que a tua maestria faz? A maestria do DK, cada vez que você se cura com o Death Strike, você ganha tanto por cento da base cura que você curou, como um escudo físico de dano, tá? E também aumenta o teu attack power, ou seja, aumenta o dano do Death Strike, etc, etc, etc. Toda aquela mecânica que você... toda a consequência que traz esse tipo de mecânica. Então, você deve procurar maestria para single target, que é para os bosses. Por quê? Porque o crítico só te dá parry, aparo. E esse aparo não é tão importante quanto você ter esses escudos de absorção e etc. Porque como o aparo é uma chance, você não deve ficar confiando no aparo para você conseguir mitigar o dano. É bem melhor você ter a certeza que você vai ter um escudo de absorção e autocura suficiente com o Death Strike do que propriamente você está esperando aparar o dano lá do boss e o boss te dá uma pancada que você não aparou e fica difícil para você, tá? Porém, quando você muda para DG, quando você vai fazer 5 mans, Mythica Plus e por aí fora, você deve sim procurar crítico. Por quê? Para além de aumentar o teu dano, que aumenta o teu crítico, o crítico do Blood Boil e de todas essas habilidades de AoE que você tem, também ajuda no aparo, e aí sim você deve sim esperar aparar algum dano de alguns ADs por aí. Então se você aumentar o teu crítico, por exemplo, nesse momento ele está aumentando o meu aparo, 18% de crítico está aumentando o meu aparo por 10%, tá? Então é bom, é muito bom esse tipo de mitigação. Vocês estão vendo que eu estou com 24% de aparo, que já é bastante. Eu devo ter bastante crit na minha gear, ainda não vi como é que tá essa gear do DK, mas já é legalzinho você ter 25% de chance de aparar alguma coisa. Se você puder aumentar isso ainda mais, é muito bom para a Mythica Plus, tá, galera? Então basicamente é isso aí. Porém, depois desses stats aí que a gente viu, que é haste até 50%, depois do Bone Shield, tá? Ou seja, haste até 40% antes de você aplicar o Bone Shield, versatilidade e depois maestria e crítico, dependendo, eles são iguais, tá? Dependendo do que você vai fazer, do qual conteúdo que você vai fazer. Tirando esses 4 stats que a gente conversou aqui, você deve se lembrar que na classe DK Blood, você deve sempre ou quase sempre ir pelo E-Level, tá? Eu acho que não existe haste tão baixa o suficiente para justificar você retirar o E-Level. Eu vou já explicar por quê. Porém, se você tiver numa base de 10% de haste depois do Death Strike, ou seja, 0% de haste, aí sim você deve apostar um pouquinho. Você deve sempre lembrar que o Death Strike, não, desculpa gente, o Bone Shield, que o Bone Shield te dá 10% de haste. Então qualquer haste que você tenha aí, qualquer aceleração que você tenha, você aumenta por 10% porque é o que vai ser durante o combate, tá? Por que eu falo que o E-Level é muito mais importante? Porque força e estamina tem um papel muito importante no Blood DK, tá? Quanto mais força você tem, mais o teu Death Strike vai bater e vai curar e vai mitigar, tá? E quanto mais estamina você tem, mais ela vai ser útil para o teu Death Strike curar, porque ele cura na base de do mínimo de 10% de vida, tá? Então, no mínimo ele vai curar 10% dessa estamina alta que você tem. Então, o que acontece? Se você tiver uma peça 890, eu tenho uma peça 890 aqui. Se dropar uma 900, mas vai me tirar essa haste, vai me tirar a mastery, não interessa. É melhor do que propriamente você ficar com um item level, com 10 item levels abaixo, tá? Então, é por isso que eu falo também que a haste não deve passar dos 50%, porque você vai eventualmente sacrificar E-Level para poder chegar nesse 50% acima de 50% de haste, e não vai valer a pena você ter tanta haste assim, quanto você ter mais força e mais estamina do E-Level. Então, basicamente, você deveria ir mais ou menos isso aqui. Haste até uns 30%. Tá? 30% já com o Death Strike. Se você tiver 20% de haste, tá valendo. Com o Bone Shield, desculpa, de novo. Vamos dizer uns 20% haste, tá? Se você puder ir mais, vai mais. Depois, E-Level, tá? E-Level, sempre 10 E-Levels acima já tá valendo, por causa da força e estamina que traz.
E depois sim, você deve ir versatilidade, maestria, crítico e etc, tá? Eu acho que eu não quero que esse vídeo fique muito complicado, tá? Mas eu acho que deu para explicar o porquê da importância do E-Level aqui. Agora vamos para os lendários, galera. Os lendários, a listinha de lendários acontece que é o seguinte. Os melhores lendários, discutivelmente, os dois melhores lendários seriam a Ombreira, tá? E o Cinto, tá? Também a Bracer é muito boa, tá? Dependendo de como você faz. E outra coisa, eu vou dar os 4 melhores, que é a Ombreira, o Cinto, as Bracers e o Anel dos 2 talentos, tá? Que é esse aqui. Vamos lá, eu vou explicar mais ou menos o porquê dessas coisas aí, qual o conteúdo que você deve fazer com cada um deles. A Ombreira deve ser sempre o seu bis a toda hora, tá? Ele não só te dá haste e versatilidade, como o teu Blood Boiling aumenta o dano e a cura do teu Death Strike por 20%, estacando até 5 vezes. Ele pode estacar até 100% de cura e dano do teu Death Strike. E esse dano que ele aumenta também aumenta consequentemente a cura, etc, não sei o que. Você tem que lembrar que o Death Strike, quanto mais ele bate, mais vai te ajudar também na cura, tá? Outra coisa que o cinto ele tem o Heart Strike, que reduz em 2 segundos cada vez que você usa o Heart Strike, ele reduz em 2 segundos o CD do Blood Boil, tá? Então ele também é muito bom, principalmente para Míticas Plus. As Bracers também são boas pra caramba, gente. O que acontece com as Bracers? O Death Strike ele te dá de volta 15% do Runic Power que você gastou se você curar mais do que 10% da tua vida. Obviamente durante a luta você tomou dano, então o teu Death Strike vai curar mais do que 10% da tua vida, caso você tenha vida para ser curada, tá? Se você der um Death Strike com 100% de vida, ele não vai te devolver esse Runic Power, porém em raids e etc você acaba sempre recebendo esse Runic Power de volta. O Anel é muito importante, para mim é um dos melhores, o Anel. Por quê? Porque ele deixa você utilizar o Foul, Bulwark e o Rune Tap ao mesmo tempo, tá? Aquela discussãozinha nos talentos sobre qual o melhor, o Foul, Bulwark e o Rune Tap, porque o Rune Tap é o melhor CD de defesa que você tem no jogo como DK, tá? Tirando o Vampiric Blood, obviamente, mas o Rune Tap é muito melhor do que o Icebound Fortitude e é muito melhor do que o Dancing Rune Weapon, tá? Então ele é ótimo para você jogar. O Anel deixa você ter os 2 talentos, tá? Não só ele, mas com o Foul Bulwark, ou seja, cada carga do Blown Shield vai aumentar em 2% a tua vida. Então imagina se você tem esse anel para poder jogar em Raid, Mítica Plus, seja o que for, tá? Então ele seria colocado como um dos melhores. Pessoalmente, se eu tivesse o anel, eu utilizaria a Ombreira e o anel, tá? Porém, eu não tenho, então eu estou utilizando a Ombreira e a Bracer, que me parece a mim que também são os 2 bis, sendo que o cinto é bom para Mítica Plus, não tanto para Raid, se bem que ajuda em lutas que você vai utilizar o Vampiric Blood bastante vezes, tá, galera? Então é isso, galera. Basicamente você deve procurar E-Level, haste também, e os lendários você deve tentar utilizar a Ombreira e o Anel, se você tiver, vai ser bom para você, tá, galera? Então acho que foi só para falar um pouquinho sobre os atributos. No próximo vídeo a gente vai dar as dicas finais, acho eu, e é só, galerinha. Então se você gostou do vídeo, dá um comentário aí, dá um like, compartilha o vídeo, me fala o que vocês acharam, e da minha parte, muito obrigado por ter assistido. Amanhã teremos mais um vídeo aqui no canal e valeu, tchau, 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 tchau.